Olá, paz e graça para você. Hoje nós vamos estar abordando aqui a aula 5 do nosso discipulado, né? Nós estamos trazendo lições bíblicas de fundamentos da fé cristã, com temáticas basilares, para que todo cristão esteja ingressando aí na fé, venha ter no mínimo uma noção, né? Nós já falamos aí sobre o conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja. E hoje, na aula 5, nós vamos falar sobre conhecendo o valor da oração. Tiago, capítulo 5, verso 17, vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A introdução vai dizer assim: através da oração você alcança grandes vitórias. Todos os que oram e confiam a Deus, os problemas difíceis de solução, são recompensados pelo Todo-Poderoso. Nesta lição você vai conhecer o quanto é bom orar e aprender que tudo quanto se pede ao Senhor com fé, mediante a sua vontade, se recebe. Primeiro eu já quero deixar claro aqui: orar é falar com Deus. Orar é expressar, né, os seus pensamentos, seus sentimentos, é expressar o que está dentro de você. Orar é sinônimo de intimidade e relacionamento. É conversar com o Senhor, com o seu Pai. Orar é diferente de rezar, porque orar não é eu ficar repetindo orações. Orar é eu abrir o meu coração para o Senhor. É aquilo que vem de mim. Mas o que significa orar? O primeiro ponto aqui, como eu disse, é conversar com Deus. É o diálogo que mantemos com o Pai Celestial. Contamos ao Pai quais são as nossas necessidades, enfermidades e dificuldades. Mas antes de tudo devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Então sentimos no coração a resposta através do nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus, né? Ele testifica, conforme está aí em Romanos 8, versículo 16. Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida porque, apesar de residir distante da sua pátria, né, ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, a cidade de Deus. Por causa disso, o lançaram na cova dos leões, que nada lhe fizeram. Então o rei Dário, seu grande amigo, não dormiu naquela noite, imaginando que Daniel havia se devorado pelas feras, pelos leões. Porém, ao contrário do que pensava, o jovem profeta de Israel estava bem vivo e ele glorificava a Deus por ter fechado a boca dos leões. Isso está registrado no livro de Daniel, no capítulo 6, verso 20. Vale ou não vale a pena conversar com Deus? Então, conversar com Deus é algo que é um alimento, né, para o relacionamento cristão, nós com o Senhor. Por quê? Porque conversar com Deus vai desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. Conversar com Deus também nos torna acessível ao Senhor. Conversar com Deus nos fortalece como cristãos, né? E conversar com Deus revela e manifesta o poder do Senhor sobre as nossas vidas. O segundo é ter comunhão com Deus. A Bíblia registra em Gênesis 5, 21, que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus através da oração. A cada dia ele se aproximava mais e mais do seu Criador. Por intermédio desta sublime prática, 300 anos depois, não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Ele foi arrebatado, né? Enoque, ele não passou pela morte. Ele
Simplesmente desapareceu da face da terra, o Senhor o tomou para si. Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Ela faz com que a pessoa sinta comunhão real com seu Criador e Pai Celestial. Seria impossível para os cristãos no decorrer da história da igreja enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões de fuzilamento, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza de que não estavam sozinhos, mas sentiam uma mão que lhe segurava e uma voz suave a dizer: coragem, meus amigos, ou coragem, meus filhos, pois eu estou aqui para conceder a vocês a vitória e logo mais vocês estarão comigo. O terceiro ponto é que o significado de orar não é rezar, né? Como eu já disse. Como já foi dito anteriormente, orar e conversar com Deus, é dialogar com Ele. É um processo que flui normalmente e espontaneamente. O Espírito Santo, ele nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que nós fazemos. De acordo com as nossas necessidades, usamos termos que jamais empregamos em petições anteriores. E isto que agrada a Deus. A nossa fuga, das vãs repetições, né? Quando eu fico só repetindo orações, não vai fazer muita diferença em minha vida. Mas quando eu me abro, quando eu sou sincero para com Deus, aí sim. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. O mestre, de ponto, respondeu: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a única oração ensinada por Jesus e utilizada pela igreja nos dias atuais. As demais são consideradas rezas, citações elaboradas por alguém, repetidas milhões de vezes por seus devotos. A oração do Pai Nosso, ela está registrada na Bíblia Sagrada. Quando os discípulos pedem Jesus que lhes ensinasse a orar, Jesus faz esta oração aí do Pai Nosso. Qual o objetivo de Jesus estar fazendo ali e deixar registrado aí o Pai Nosso? O Pai Nosso é o modelo de oração a qual nós devemos ter e fazer para com Deus, né? Se você observar o perfil, se você observar os detalhes do Pai Nosso, nós vamos ver que dentro do Pai Nosso, nós vamos ver a exaltação do Senhor, nós vamos ver a rendição, o fato da gente se render, que seja feita a tua vontade, a confiança para com Deus, né? Nós vamos ver o pedido de perdão, nós vamos ver também dentro do Pai Nosso a questão do pedir, né? Senhor, me livra do mal. O pedido também de ajuda. Então, o Pai Nosso é um modelo que nos ensina que tipo de oração nós devemos ter para com Deus. Adorar, reconhecer o poder do Senhor, a grandeza dele, reconhecer a nossa pequenez, as nossas limitações, pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados, né? Pedir ajuda, a ajuda dele, o auxílio dele. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como orar. Aqui está dizendo, devemos orar. Como orar? De joelhos? Efésios 3,14. Certo pastor, ele enfrentava grandes lutas em sua igreja e não sabia como vencê-las. Encontrava-se em certa ocasião numa praça e pediu a um engraxate
que limpasse os seus sapatos. O jovem de imediato ajoelhou-se e iniciou o seu ofício. O pastor, com pena dele, perguntou por que ele não se sentava no caixote, ao que o rapaz respondeu: de joelhos é melhor. O pastor intimamente começou a chorar e agradeceu a Deus pela mensagem recebida, através do jovem engraxate. Colocou a igreja em oração de joelhos e logo alcançou a vitória que tanto almejava. Compôs inclusive o hino de joelhos é melhor, cantado em diversas denominações evangélicas. Muitos consideram essa a melhor maneira de se conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, reverência e humildade. É uma das posições, né, das formas mais aderidas, mais defendidas e mais praticadas aí pelos cristãos, é orar de joelhos. Mas eu já quero deixar claro que a oração válida não é somente aquela que nós fazemos de joelho. Esse versículo de Efésios, capítulo 3, o versículo 14, dentro do tópico aí, orar de joelhos, nós vamos ver, dentro dessa passagem, que Paulo ele está orando, né? Pedindo a Deus que os efésios venham compreender o infinito amor de Cristo. No versículo 14 vai dizer: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Agora, acerca da oração de pé, que é uma forma também da gente orar, da gente falar com Deus, né? Orando de pé, nós vamos ver o texto de 2 Crônicas, né? O capítulo 20, o versículo 5 e 6, que vai dizer assim: a gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir o Teu poder. Foi uma oração, né, que Josafá fez. Era o rei de Israel. E ele fez essa oração, clamando ao Senhor, abrindo seu coração ao Senhor, pedindo ajuda, socorro ao Senhor. Então esse texto, ele se refere, né, a este rei, Josafá, o rei de Judá, em pé pedindo ali diante do povo. Ele orou a Deus e recebeu a resposta imediatamente. Os crentes costumam também orar de pé, no início, durante e no fim dos cultos, e tem recebido também grandes vitórias, né, da parte do Senhor. O importante é a sua possibilidade. De que forma, naquele momento, você pode orar? Se o templo está lotado e não há mais espaço para o povo se ajoelhar, além dos visitantes não evangélicos que se inibem facilmente, o orar em pé ou sentado, né, os mais velhos, os enfermos, é aceito de bom grado por Deus, pois o que vale é a intenção, é a motivação do coração. O terceiro ponto é orar deitado. Esta passagem de 2 Reis 20, o verso 2 e o verso 3, registra a enfermidade de Ezequias, né, que era um rei de Judá também. Ele estava acamado, recebeu a visita do profeta Isaías, que transmitiu a ele o recado de Deus a respeito de sua morte iminente. Isaías chega e fala para ele: você morrerá e não viverás. Ezequias ali, da forma que estava deitado, ele virou o rosto para a parede, o texto vai dizer, e ele orou. O Senhor ouviu e o concedeu-lhe mais 15 anos de vida. E agora nós vamos falar, né, sobre onde orar. O primeiro falou o que significa orar, é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus, não é rezar, né? Como orar? De joelhos, de pé, deitado, ou seja, da forma que for conveniente
né, naquele momento para você. Por exemplo, Jonas orou dentro da barriga do ventre do peixe. Então, o importante é não deixarmos de orar. E onde orar? Número 1 aí diz, no templo. Biblicamente, todo o templo evangélico dedicado a Deus torna-se uma casa de oração. Nela, os cristãos se reúnem para buscar a presença de Deus, receber as suas bênçãos, aprender, mais do Senhor. Ter consagrações, círculos de oração, vigílias, são reuniões já tradicionais em nossas igrejas. Ocasiões em que Jesus nos batizava com o Espírito Santo, onde havia curas das enfermidades e também onde tem a resolução dos problemas. Então, no templo, no templo, que é no espaço físico, onde chamamos de denominação, de igreja, o espaço ali onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, é um dos lugares onde podemos estar orando, devemos e onde oramos. Segundo, também em particular, Jesus, lá no seu Sermão da Montanha, ele enfatizou que a oração feita em particular, ela é ouvida pelo Senhor, que ele vê secretamente. É a melhor maneira do crente estar a sós com Deus e contar para ele as suas angústias, as situações da vida, sem que ninguém saiba pelo que se passa. É a oportunidade que você tem de confiar somente ao Senhor. Um problema de difícil solução, de você se abrir para Ele, de você conversar mesmo com o Senhor. Ele é o nosso amigo. Terceiro, uma outra forma de onde orar é em família. A igreja em Jerusalém enfrentava uma das maiores lutas da história. Herodes, o rei dos judeus, ele prendeu 2 de seus principais líderes, Tiago e Pedro. A popularidade deste monarca estava baixa. Ele julgou que a perseguição aos cristãos iria ajudá-lo a recobrar o seu prestígio. Ele mandou matar primeiramente a Tiago para sentir a reação do povo. Foi um sucesso. Todo mundo parabenizou. Então ele marcou a data da morte de Pedro. Um dia após o encerramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retornar aos seus países de origem. Com este acontecimento, Herodes ele ia conseguir o ápice de sua popularidade. Em Atos 12, versículo 5, registra, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Aqueles primeiros cristãos ainda não tinham um templo para se reunir. Eles utilizavam as casas, dos irmãos em Cristo para cultuarem ao Senhor. Oravam exatamente na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, quando o anjo de Deus, em resposta às suas orações, visitou aquele cárcere onde estava preso o apóstolo Pedro e libertou Pedro lá da cadeia. Hoje nós chamamos essa reunião de oração em família, ou seja, entre pais, filhos, o culto doméstico. Os lares evangélicos que se reúnem diariamente para orar são felizes, são harmoniosos. Os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que desfrutam. Você já realizou o seu culto doméstico? Se ainda não, comece hoje e desfrute das bênçãos que Deus quer conceder a você e a sua família. Na IAM nós temos toda a última quinta-feira do mês, a gente deixa esse dia separado para que as famílias tenham esse momento de culto doméstico. E é muito importante. E agora, quando nós devemos orar? Ao deitar-se, depois de um dia estafante, principalmente em uma cidade grande, quando se enfrenta perigos a mil, é dever do crente orar ao deitar à noite, agradecer a Deus pelos grandes livramentos, ou seja, a proteção, contra os assaltos, as batidas de carro no trânsito, os atropelamentos, pela saúde, por tudo que lhe aconteceu, pois a Bíblia recomenda, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Também ao levantar, nós precisamos ter sempre nosso momento ali com Deus. As nossas vidas estão entregues na mão do Senhor. Por isso é dever, ao iniciarmos o nosso dia, orar, para que o Senhor mande, os seus anjos a fim de nos livrar. E também orar sempre. Orar sempre.
1 Tessalonicenses 5, verso 17, vai dizer: orai sem cessar. E esse orar sem cessar é mostrar essa dependência a Deus, né? É estar ali conectado, mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja estudando, mesmo que você esteja andando, mesmo que você esteja fazendo qualquer outra coisa, mas estar ali com a sua mente ligado o tempo todo ali em espírito com o Senhor, conectado com Ele. Vitórias aqui através da oração. Vitórias nas tentações. A gente sempre tem vitória nas tentações através da oração. Jesus ele só venceu as muitas tentações que enfrentou porque ele sempre viveu em oração. O diabo não lhe dava trégua. Ele tentava o Filho de Deus noite e dia, mas foi derrotado pela comunhão, né, que Cristo tinha com o Pai. Até no Calvário, Satanás tentou convencer Jesus a descer da cruz, mas não conseguiu por causa do efeito também da oração. Temos vitórias também através da oração nas enfermidades, né? Doenças incuráveis são repreendidas pelo poder, né, do nome de Jesus, pelo poder da oração, e até mortos ressuscitam, não é verdade? Temos também vitórias através da oração em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades. A oração, ela é a chave da vitória, né? Como muitos dizem. Por quê? Porque a oração, ela é a nossa conexão com Deus. Ela é a nossa dependência a Deus. Reconhecer o quanto nós necessitamos e precisamos do Senhor. Aqui, no trecho aqui, discipulado, vai dizer: você aceitou a Jesus como seu Salvador, né? Eu vou além. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque um Salvador, todo mundo quer ter um Salvador. Mas nem todos querem ter um Senhor. Um Senhor é aquele que dirige, que comanda, que conduz as nossas vidas. Agora, você é um discípulo de Cristo, ou seja, aluno do Mestre dos Mestres. Conforme estudamos nessa lição, ele venceu todas as tentações porque viveu sempre em oração. Se você deseja alcançar muitas vitórias em sua vida, se você, né, deseja ter uma vida com Deus e em Deus, é hora de buscar a Deus. São tradicionais em todas as igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil, né? Círculos de oração, consagrações, vigílias, os cultos. Então você precisa ser frequente, assiduamente, ou seja, estar sempre presente nos cultos. Busque o batismo no Espírito Santo, se você ainda não é batizado, os dons espirituais, né, que é um revestimento de poder que o crente recebe, é uma capacitação do Senhor que o crente recebe, né, para ter mais prazer nas coisas do Senhor e para ser capacitado para fazer a obra do Senhor. Aí vamos aqui, verifique o que você aprendeu. O que significa orar? Você vai responder aí. Por que a oração de joelhos ela é preferida pela maioria dos crentes? É porque demonstra uma dependência maior. O que significa orar sempre? Eu falei aqui, né? O que significa orar sempre? Estar em constante oração. Estar sempre ali conectado, né? Com o Senhor, sempre ligado nele. 4. Em que texto da Bíblia está registrado a única oração ensinada por Jesus? Aquele modelo de oração que Jesus, quando os discípulos vai lá e pergunta para eles, fala para eles, mestre, nos ensina a orar. Ele vai lá e mostra um modelo de oração lá, qual nós devemos ter como modelo. Aí você vai colocar aí onde é que está registrado isso. E qual a diferença entre orar e rezar? Né? Eu também falei sobre isso aqui. Então, meus amados, espero que tenha sido útil para você. Poderíamos aqui aprofundar muito mais, mas como é videoaula, né, e assim para não ficar muito extenso, eu encerro por aqui, desejando do fundo do meu coração que você comece a desenvolver a sua vida de oração, a sua vida com Deus. Né? Não são palavras bonitas, não são orações lindas, belas, grandes, nada disso. O principal é a sua intenção, é o seu desejo de se aproximar com Deus, é você ser sincero perante a Deus. E a oração ela é prática, à medida que você vai praticando, você vai aperfeiçoando, você vai melhorando. À medida que você vai conhecendo a palavra, você vai também tendo mais facilidade
para orar, para falar com Deus, para se dirigir a Ele. Amém? Então é isso. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que queiram estar pontuando aí, pode ficar à vontade, em nome de Jesus Cristo.